Olá! Para quem está na jornada dos concursos públicos, tem certos temas que são simplesmente obrigatórios. E hoje a gente vai desvendar um deles, os juizados especiais da Fazenda Pública. É um assunto que despenca em prova, então vamos dominar isso de uma vez por todas. Pensa na seguinte situação: entrar com um processo contra o governo. A primeira imagem que vem à cabeça é provavelmente algo lento, burocrático, que leva uma vida, não é? Pois é, a ideia por trás dos juizados especiais da Fazenda Pública, os famosos GFF, é justamente quebrar essa lógica. Eles foram criados para ser um caminho mais curto, mais simples e muito mais rápido para resolver certas causas. E para não deixar nenhuma ponta solta, nosso mapa de hoje é bem direto. Primeiro vamos entender o que são os GFP. Depois, quem joga nesse campo, competência e partes. Em seguida, o coração do assunto, procedimento e os prazos, que são cheios de detalhes. E por fim, o pulo do gato, os enunciados mais importantes que as bancas adoram cobrar. Vamos lá? Ok, vamos começar do começo, pela fundação. Entender direitinho o que são os juizados especiais da Fazenda Pública é o primeiro passo para construir um raciocínio sólido e não cair em nenhuma pegadinha. A própria lei, lá no artigo 1º, já entrega o ouro. Olha só, são órgãos da justiça comum, ou seja, não é justiça especializada. E o foco deles? Conciliar, processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Contra quem? Entidades públicas, estaduais e municipais. A palavra-chave aqui é simplicidade, para garantir agilidade. E se tem um número que precisa ficar gravado na memória sobre esse assunto, é este aqui: 60 salários mínimos. Esse é o teto, o valor máximo da causa para que ela possa tramitar no JTFP, como diz o artigo 2º da lei. É o primeiro filtro, o critério mais importante de todos. Agora, um conceito que é fundamental e que as bancas amam explorar. A competência do JTFP é absoluta. O que isso quer dizer na prática? Bem simples. Se na cidade existe um juizado da Fazenda Pública instalado e a causa se encaixa nos critérios, principalmente o valor de até 60 salários mínimos, ela obrigatoriamente tem que correr ali. Não é uma opção, sabe? É regra. Muito bem. Agora que a gente já entendeu o que é o JFP, vamos definir as regras do jogo. Quem pode processar, quem pode ser processado e, tão importante quanto, o que está totalmente fora da competência desses juizados. Muita, mas muita atenção aqui. Essa lista é um prato cheio para os examinadores. As bancas adoram questões do tipo marque a alternativa que não é da competência do GFP. Então, é fundamental memorizar essas exceções. Mandado de segurança, desapropriação, improbidade, tudo isso fica de fora. É quase um checklist para a prova. E quem são os participantes? O artigo 5º deixa tudo bem claro. De um lado, no polo ativo, como autores, podem ser pessoas físicas e também microempresas e empresas de pequeno porte. Do outro lado, como réus, temos os estados, o Distrito Federal, os municípios e, claro, as autarquias, fundações e empresas públicas ligadas a eles. Sem muito mistério. Aí vem aquela pergunta que parece lógica, mas que esconde uma grande pegadinha. Se o juizado é da Fazenda Pública, a gente poderia pensar que a União ou uma autarquia federal, como o INSS, também poderiam ser processadas ali, certo? A resposta é um categórico não. E quem esclarece isso, para não deixar dúvida, é o enunciado 08 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais. A lei dos GEFs só fala em entes estaduais e municipais. A União e suas autarquias federais têm um caminho próprio, que é a Justiça Federal. E lá existem os juizados especiais federais. É crucial não confundir os dois. Beleza? Agora a gente entra nos detalhes que realmente fazem a diferença na hora da prova. O procedimento e principalmente os prazos dentro do JFP têm umas particularidades que são o ouro para quem está estudando. E aqui está talvez o ponto mais importante de todos, o artigo 7º. Ele vai na contramão de uma regra geral do processo civil brasileiro. Normalmente, a Fazenda Pública tem uma série de privilégios, como prazo em dobro para recorrer. Pois bem, aqui no GEF isso não existe. O tratamento é igualitário. A ideia é justamente essa: acelerar o processo. E, claro, isso é questão de prova certa. E para martelar essa ideia, o enunciado 13 vem e reforça. A contagem dos prazos é contínua, sem privilégios, sem prazo em dobro. Tudo pensado para que o processo ande rápido, para garantir a tal da celeridade, que é o grande objetivo desse sistema. Outro ponto de atenção que vem do enunciado 11. Se o caso exigir uma perícia muito complicada, uma prova muito difícil de ser produzida e que vai atrasar tudo, ele também não pertence ao GFP. Lembra? O foco é resolver de forma simples e ágil.
Se a prova for complexa demais, acaba indo contra a própria razão de ser do juizado. Ok, processo ganho, decisão final. Como o dinheiro chega na mão da pessoa? O artigo 13 explica direitinho. Se o valor for considerado uma obrigação de pequeno valor, o pagamento é feito por RPV, que é a requisição de pequeno valor, e sai rapidinho, em até 60 dias. Agora, se o valor for maior que esse limite, aí não tem jeito, entra na fila dos precatórios. Mas tem uma jogada estratégica. A parte pode abrir mão do que passa do teto da RPV para receber o resto bem mais rápido. Para fechar nossa análise, vamos para a parte que é quase como ter um gabarito comentado da prova. Os enunciados do Fórum Nacional de Juizados Especiais, o FONAGE, são interpretações que pacificam o entendimento sobre os pontos mais polêmicos da lei. Esse quadro aqui é para salvar e revisar na véspera da prova. O enunciado 02, por exemplo, é super importante. Se várias pessoas entram com a ação juntas, o limite de 60 salários mínimos vale para cada uma delas, não é o valor total dividido. Os outros a gente já viu. O 08 tira a união da jogada, o 11 exclui causas muito complexas e o 13 confirma. Nada de privilégios de prazo para a fazenda pública. Então, se a gente pudesse resumir a filosofia, a essência do GFEP em uma frase, seria essa. É um sistema baseado numa troca. A gente abre mão de algumas formalidades, de algumas garantias processuais que existem em outros ritos, em nome de um bem maior aqui. A celeridade, a simplicidade, a rapidez na resposta do judiciário. E para a gente fechar, fica uma reflexão que vai além do texto da lei. Será que essa busca pela rapidez, que sem dúvida beneficia o cidadão, justifica tirar da fazenda pública algumas garantias processuais que sempre existiram? É uma balança, um equilíbrio delicado que define toda a natureza do GFP. É um ótimo ponto para pensar. Bons estudos e até a próxima!